Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo e ele nos diz: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Ou seja, a ciência e a religião são duas linhas de conhecimento e cada uma delas trata de um aspecto específico. Uma trata da questão material e a outra trata da questão moral e espiritual. E ambas têm o mesmo princípio, que é Deus nosso Pai. Ambas atendem à causa primária do Criador. E ele continua: a incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Como cada uma delas, para que brotem, para que tenham força, precisam de si próprias, por muito tempo elas se negavam. A ciência negava a religião e a religião muitas vezes nega ou negava a própria questão científica. E ele continua: os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Naquele tempo, esses senhores, e foi o próprio Allan Kardec juntamente com outros que o auxiliaram, já traziam essas grandes verdades, dizendo que quando as duas se aproximassem, verdadeiramente se uniriam e, através da união das duas, se formariam uma base sólida de entendimento em que mostraria o caminho para cada um de nós. Então é para nós vermos o quanto as coisas estão evoluindo e o quanto isso exige de cada um de nós. Para cada um de nós que está buscando, existe um desafio ainda maior. Quando Jesus diz: haverá um só pastor e um só rebanho. Significa dizer o quê? Toda a verdade, todo o conhecimento, toda a religiosidade, toda a ciência vai estar dentro de cada um de nós,
pela nossa conquista, pela nossa vontade, pela nossa busca. Por isso, da importância de nós não perdermos tempo e, quem sabe, abrindo os nossos olhos, caminharmos em direção a essa união tão necessária, mas vejam bem, dentro de cada um de nós. A união da ciência, a base da moral, do entendimento, da energia, com a religião. Um Deus Pai, bom e justo, e que se manifesta através de leis eternas e harmônicas, e que cabe a cada um de nós o entendimento. Que assim seja.